Olá, seja bem-vindo à 16ª aula da disciplina Sistemas de Aviação Civil do Preparatório para Comissários de Voo Braga Academy. Nessa 16ª aula, o assunto a ser tratado são as outras instituições que lidam com a aviação civil, além da própria OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Nós terminamos a última aula falando da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, que é uma espécie de instituição que corre dentro da OACI, reunindo os países da América Latina para tratarem de assuntos específicos. Então vamos dar um pouco de atenção aqui à nossa CLAC, Comissão Latino-Americana de Aviação Civil. Está aí o símbolo da CLAC. A CLAC foi criada em 73 na cidade do México. Vejam que há um tempo aí, uma demora, um amadurecimento dos países signatários para perceber que precisavam criar uma comissão para se defender enquanto região dentro da Assembleia da OACI. É um certo lapso de tempo aí, mas é um amadurecimento natural das relações internacionais. A CLAC foi criada no México em 73 e ela tinha dois objetivos: fortalecer os países, membros da comissão, e criar um fórum para discussão de assuntos locais, de assuntos que dizem respeito à América Latina. A estrutura da CLAC é composta conforme está descrito aí. Também há uma assembleia, também há um comitê executivo e o escritório permanente da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil fica no Peru, na cidade de Lima. Por quê? Porque o escritório regional da América Latina já é no Peru, em Lima. Então, por uma questão de conveniência, de praticidade, se os dois escritórios estão na mesma cidade, o entendimento é mais fácil. Então, essa é a CLAC, Comissão Latino-Americana de Aviação Civil. Mas repare o seguinte: até agora, desde que a gente começou a falar das primeiras conferências de aviação civil até esse ponto de criação da OACI, nós só ouvimos a voz do governo. Todas as ações, as conferências, as convenções, a própria Convenção de Chicago em 44, são todas ações governamentais. Mas e o principal ator da aviação, que é a empresa aérea? Onde é que ele está? Como é que ele se pronuncia? Bom, como resposta quase à criação da OACI em 44, as empresas aéreas internacionais se reúnem e resolvem formar uma associação. Para quê? Para que pudessem ter voz, para que pudessem negociar com a OACI, para que pudessem fazer os seus direitos privados também prevalecerem junto aos interesses do setor público. Então, surge a IATA, a Associação Internacional dos Transportadores Aéreos. É uma espécie de sindicato das empresas aéreas, mas que se juntam para fazer frente ao OACI, no sentido de colaborar com a OACI para o crescimento da aviação. Aí está o símbolo da IATA. A IATA é um órgão de representatividade do setor privado, obviamente, dos transportadores aéreos internacionais. Foi fundada em Havana, em Cuba, em 1945, uma Cuba que ainda não era a Cuba dos irmãos Castro, era uma Cuba ainda sob a tutela dos Estados Unidos. Então, em Havana, em 45, as empresas aéreas se reúnem e formam a IATA. A IATA, ela é, como o próprio diz o texto aí, um veículo primário de cooperação entre essas empresas aéreas, na promoção dos serviços de forma econômica e confiável em benefício dos consumidores. Vejam que, diferentemente da OACI, os objetivos da IATA já começam a apontar para o lucro, para a lucratividade do setor, que também é importante. Empresa nenhuma consegue fazer nada sem lucro, né? Então, há algumas empresas, uma grande empresa aérea brasileira tem seu primeiro mandamento, o primeiro mandamento é o lucro, nada substitui o lucro. Sem lucro não dá para fazer ação social, não dá para fazer ação ambiental, não dá para fazer muita coisa. Então, o lucro tem que ser entendido na concepção do capitalismo como algo importante para as empresas. E a IATA vem nesse sentido. Se a gente puder ser mais seguro, vai dar lucro. Se for mais econômico, vai dar lucro. E vamos auxiliar os governos, a OACI no caso, nas tomadas de decisão que beneficiem a segurança, a operação e, obviamente, o lucro. Quando a IATA foi criada, poucas empresas participavam.
Hoje são 240 empresas de 126 países diferentes e a IATA engloba 94% do tráfego aéreo mundial. Então vejam que é uma instituição de peso, uma instituição internacional que representa todos os transportadores aéreos internacionais. Bom, o mesmo efeito que ocorreu na OACI, quando houve a criação da CLAC, da Comissão Latino-Americana, também ocorreu na IATA. Imagine a seguinte situação: uma empresa de transporte aéreo pequena, internacional, mas pequena, numa assembleia da IATA com todas as grandes empresas do mundo. Como é que essa empresa vai se fazer ouvir? Ela precisou também criar uma associação, e essas associações seguiram a lógica regional. Vejamos aqui. Surge assim a AITAL, ou a ALTA, a Associação Internacional dos Transportadores Aéreos Latino-Americanos. O nome original era AITAL e hoje é conhecida como ALTA, Associação Latino-Americana de Transportadores Aéreos. O fenômeno é o mesmo, volto a dizer, do que aquele fenômeno que ocorreu com a OACI e a CLAC. A OACI é o órgão mundial e surgiu dentro dele uma organização regional. Agora, no sentido privado, nós temos a IATA como órgão internacional e temos a ALTA como a Associação Latino-Americana de Transportadores Aéreos. Os latino-americanos queriam se fazer ouvir dentro da IATA e se associaram. Então, é natural que isso ocorra. Aí está o símbolo da ALTA. A ALTA foi fundada em 1980 em Bogotá, na Colômbia. Ela é mantida, obviamente, pelas empresas aéreas. Aliás, todas essas associações são mantidas pelos seus, entre aspas, sócios. A OACI é mantida pelos governos, a CLAC é mantida pelos governos da América Latina, a IATA é mantida pelas empresas aéreas e a ALTA é mantida pelas empresas aéreas latino-americanas. Então, há essa óbvia relação, né, de sociedade aí e de manutenção da instituição. Objetivos da ALTA: tratar os problemas comuns à região, estreitar a cooperação entre as empresas aéreas para benefício do transporte aéreo dos seus usuários. Vejam, os objetivos são objetivos de facilitar a operação, de tornar a operação mais eficiente, mais lucrativa na nossa região. Essa é a ALTA. Agora vamos tentar traçar um panorama para que a gente possa observar essas 4 instituições, os seus pontos de vista e as suas áreas de abrangência. Vamos observar aqui, sim, vale ressaltar que a sede da ALTA, por uma questão de conveniência, também é em Lima, no Peru. Diz respeito à América Latina, a sede é Lima, no Peru. Vamos tratar esse quadro aqui como instituições da aviação civil. Vejam só, nós temos 2 grandes pontos de vista que norteiam a aviação. O ponto de vista do governo ou dos governos dos países, né? Há toda uma preocupação com o desenvolvimento, com a paz, com a igualdade social, tudo isso está previsto aí. E nós temos o ponto de vista das empresas, que precisam operar com segurança e serem lucrativas. De outra forma, não seriam empresas. Então, nós temos esses 2 pontos de vista. E esses pontos de vista, eles têm abrangência. Nós temos 2 tipos de abrangência. Aí nós temos os interesses, ou ponto de vista, o interesse do governo, o interesse das empresas, e nós temos, por outro lado, a abrangência mundial e abrangência regional. Vamos fazer um cruzamento de informações nesse quadro para que a gente possa entender onde é que se encaixam essas instituições. Então vamos lá. Do ponto de vista do interesse do governo e de abrangência mundial, qual é a instituição que cuida da aviação civil? OACI. Olhem para o quadro. A OACI atende ao interesse do governo e a abrangência da OACI é uma abrangência mundial. E aí vamos lá. Do ponto de vista do interesse do governo, só que agora com uma abrangência regional. E aí, recorte para a nossa região, América Latina. O que nós temos? Nós temos a CLAC, Comissão Latino-Americana de Aviação Civil. A OACI tem sede em Montreal, a CLAC tem sede em Lima, no Peru. Vamos olhar agora
o ponto de vista das empresas aéreas. Do ponto de vista das empresas, no interesse, atendendo ao interesse das empresas, qual é a instituição de nível mundial? A IATA, Associação Internacional de Transportadores Aéreos, que por conveniência também tem a sua sede em Montreal. As duas agências de nível mundial, a de interesse governamental e a de interesse privado, estão na mesma cidade, isso faz sentido, estão em Montreal. Então, tanto a ACI quanto a IATA, sede em Montreal. E agora, atendendo aos interesses das empresas, mas com a abrangência da América Latina, fazendo recorte para a nossa região, o que nós temos? Temos a AITAL ou ALTA, que tem a sua sede em Lima, no Peru. Por quê? Porque o escritório regional com que ela vai conversar é o escritório da CLAC, o escritório da UACI, que também está em Lima, no Peru. Pronto. Esse quadro resume o assunto dessas nossas últimas aulas, quando nós falamos sobre a atuação e os interesses de cada uma dessas instituições, a UACI, a IATA, a CLAC e a ALTA. Bom, a partir de agora nós já sabemos, desde antes da invenção do avião até a constituição dessas instituições às quais nós falamos, como está organizada a aviação civil internacional. Cabe agora uma análise de como o Brasil se relacionou com isso, como é que essas legislações, como é que esses acordos se refletiram na organização da aviação civil em território brasileiro. Mas isso é assunto para as nossas próximas aulas.